para o nosso destaque internacional agora. Olha, um caso inusitado que aconteceu fora do Brasil. Uma magnata do ramo imobiliário do Vietnã foi condenada à pena de morte pelo que é considerado o maior caso de fraude e corrupção da história do país. Quem vai contar essa história para a gente é o nosso correspondente Luca Bassani, hoje direto de Munique, na Alemanha. Boa noite, Luca. Boa tarde a você, Vitor, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Realmente, esse caso que vem da Ásia e de um dos poucos países que nominalmente ainda é chamado de socialista, né? O caso do Vietnã, uma magnata foi condenada em um tribunal que foi amplamente televisionado, amplamente publicizado pela política do Vietnã, a pena de morte. Nós vemos que durante essas últimas semanas muitas provas foram apresentadas, segundo a promotoria, eram mais de 6 toneladas de documentos que provavam o envolvimento não só dessa magnata, mas de todo o seu grupo empresarial em um esquema em que os 3 principais bancos da região da cidade de Ho Chi Minh, que era assim chamada atual cidade de Saigon, né, a antiga cidade de Saigon, e que envolveu a fraude de cerca de 55 bilhões de dólares, mais ou menos 220 bilhões de reais. Ela basicamente utilizava empresas de fachada para fazer com que esses grupos bancários fizessem empréstimos praticamente irrestritos a essas empresas, a devolução dos mesmos, e nós vimos aí que é uma tentativa do governo vietnamita, que, como eu disse, é um dos últimos países do mundo que segue esse sistema de partido único, onde o Partido Comunista do Vietnã, de fato, tem controle por toda a política, de mostrar à sociedade que não tolerará mais casos de corrupção. É importante a gente dar um certo embasamento histórico, que após a Guerra do Vietnã e a derrota dos americanos, em 1975, o Vietnã, que era separado em 2, Vietnã do Sul, que era basicamente administrado pelos americanos, e o Vietnã do Norte, que era comunista, se tornaram um país só, e naquele momento houve uma tentativa do Partido Comunista de também ampliar a sua influência política na região mais ao sul, que de certa forma nunca se equalizou com a região norte, já que no sul temos uma presença chinesa importante e máfias sino-vietnamitas acabam atuando bastante na questão da economia e praticando vários atos de corrupção. Então nós vemos que o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, o Nguyen Phu Trong, ele está nesta posição desde 2011, quer mostrar para a população do sul Vietnã que não tolerará casos de corrupção depois dessa fraude bilionária que resultou na pena de morte desta magnata durante as últimas 2 décadas. Um caso realmente curioso e que está repercutindo em todo o mundo, inclusive aqui na Europa. E aqui também a gente vai debater na sequência. Valeu, Luca Bassani. Obrigado, hein, pelas informações, Luca. Um bom trabalho por aí, um ótimo final de semana. Hoje tá tiro, porrada e bomba a pauta, hein? Mônica, agora empresária corrupta condenada à pena de morte no Vietnã. E aí? É muito interessante essa situação, porque é um partido de regime autoritário, de partido único, né? Um país de regime autoritário, partido único, comunista, e, em geral, numa situação dessas, a corrupção corre solta. É uma situação, um contexto que favorece a corrupção. E o Vietnã justamente está fazendo ao contrário. Nos últimos anos, caíram 2 presidentes, justamente por escândalos de corrupção. E esse caso é um absurdo. Ela roubou o PIB do país. Ela roubou o PIB do ano em que ela foi presa, é o valor que ela roubou. Impressionante. Então, é saudável, eu acho maravilhoso ver um exemplo desses, de a corrupção sendo escancarada, sendo punida. É aquilo que a gente estava falando da certeza de punição. Parabéns ao Vietnã. Triste que essa pessoa vá morrer, mas é a lei deles. Mas ela sabia, né? Exatamente, ela sabia o que estava fazendo. Bom, vocês vão comentar aí, mas o que ela fez, bancos, Banco Central, estava tudo abaixo dela e tem que ser punida assim. E aí você já pode imaginar, né, Leandro? O pessoal aqui tá comentando. Imagina se a moda pega, se chega aqui no Brasil, se corrupção desse pena de morte. O que você acha, hein, Leandro, do Instituto da Pena de Morte? Eu acho a pena de morte uma coisa arcaica que não deveria existir em lugar nenhum. Né? A pena de morte é um atraso no debate civilizatório. As pessoas, elas não têm que pagar com a vida os crimes que elas cometeram contra outras pessoas, contra a comunidade, contra o sistema. Eu acho que há outras formas muito mais civilizatórias, muito menos marcadas por um punitivismo, né, que acaba desaguando aqui. Acho que esse é o
sonho máximo de consumo dos punitivistas do Brasil, né? Matar o adolescente que é protegido pelo ECA e cometeu um crime hediondo. Acho que deve ser esse o sonho máximo do punitivismo, né? Mas eu sou contrário à pena de morte por princípio, né? Em qualquer situação, em qualquer regime, inclusive aqueles que se dizem comunistas, socialistas e assim por diante. Então, acho que há outras formas, inclusive, não sei qual vai ser o resultado para a economia, para as finanças pessoais dela, né, Mônica? Espero que seja devolvida aquela parcela do PIB que ela se apropriou indevidamente, né, porque isso daria muito mais resultado para a população do que acabar com a vida da pessoa. Eu acho que se a família tiver suas finanças desmembradas, né, e esse recurso ser utilizado com interesse público, é mais interessante do que manter uma pessoa encarcerada a vida toda ou executá-la, né? Então eu vejo um pouco por aí essa perspectiva, né, e quem sabe mantê-la viva nos permitisse fazer com que ela devolvesse muito mais para a sociedade do que ela sendo executada por esses crimes. Mas acho interessante esse debate sobre como se comporta a economia e por que algumas pessoas são capazes de acumular bilhões e bilhões de dólares. Eu acho que já tem um debate, inclusive no centro do capitalismo, nos Estados Unidos, na Europa, né, que está apontando para que o fato de existir pessoas que acumulam tanto recurso ser uma própria distorção do sistema. Mas ela roubou, ela não acumulou, ela roubou. Ela também acumulou legalmente. Né? Não foi trabalhando propriamente, né? Não, mas também foi. No início foi, né? Na década de 90, a família dela acumulou recursos legalmente, né? Então, o fato de existirem bilionários por si só é uma distorção, porque isso gera ineficiência. É recurso que fica parado na mão de uma pessoa só, que poderia estar sendo melhor empregado pela sociedade. Não estou falando para distribuir, para fazer qualquer coisa tipo de socialismo. Não é isso. Estou falando que é ineficiente acumular tanto recurso num lugar só, né, quanto que tem tantas outras localidades que precisam desses recursos. E acho que o debate hoje no mundo ninguém deveria ter a possibilidade de se tornar um bilionário a ponto de ter no bolso mais do que um país pobre tem para enfrentar a pobreza ou a miséria do seu país. Deixa eu ouvir o João também. E aí, João? Pena de morte. Você acha que o Brasil deveria adotar? Não, acho que não. Acho que o mal que o Estado pode nos fazer é muito pior do que o que a gente pode fazer ao Estado. É sempre complicado deixar na mão do Estado decidir isso, ainda mais no caso do Vietnã, que, né, é um regime de partido único. Então, a própria condenação por si só já é difícil dizer. Por ser um regime, né, totalitário, fica complicado dizer, né, se é de fato culpado ou não, né? A gente não pode analisar o processo, enfim. Mas, assim, o que a gente observa é que ela pode ser também um bode expiatório, né, de uma situação do Vietnã, um recado para outros ali dentro, um recado para o mundo. Mas não, eu sou contra a pena de morte por essa questão do Estado, né, de deixar na mão do Estado. E a gente observa muitos totalitarismos mundo afora, especialmente os que se auto-intitulam democracia, que não são. Então, não sou a favor da pena de morte. Agora, nesse caso, como eu disse, por ser um regime partido único, é difícil dizer se ela não está sendo um bode expiatório. E o outro ponto que eu... Ela confessou. Num regime comunista. É verdade, que a gente sabe que tem confissões que são menos... Num regime comunista, de repente, você confessa até o que não fez, não sei, né? É difícil analisar por ser esse regime... Se é justo ou não, né? Nas relações no Brasil também. Mas até nenhum deles falou que foi torturado, nada disso, né? Não, falaram sim. Que sofreu tortura na cadeia? O Cid falou agora há pouco tempo, né? Não, que tortura física não. Na cadeia não, mas que isso foi pressionado. Pressionado, né? Que é diferente. O depoimento teria sido induzido, né? Induzido, isso, mas não falou que foi uma tortura física, isso, ali, com choques elétricos e tal. Agora, um outro ponto a observar também, que por ser um regime comunista, né, socialista, enfim, e ser uma mulher, a gente também não tem observado nenhuma gritaria dos movimentos chamados feministas, né, que quando dizem que defendem a mulher, nesse caso não está falando nada também. Então, vamos observar, é um regime comunista, como eu disse, então qualquer coisa que a gente fale fica difícil dizer, porque a informação vem deles, né, sem contraponto. Agora, fato é, né, Pagotto, que parece que tem um apelo aí, né, popular por medidas mais duras, né? A gente tem um exemplo lá
do Bukele, né, com um regime lá autoritário que se notabilizou justamente pelo combate muito incisivo, inflamado à criminalidade. Agora esse exemplo do Vietnã, que, como o Luca Bassani falou, né, está repercutindo o mundo afora, viralizou, o caso está chamando muito a atenção. Será que tem uma necessidade, aí não digo só no Brasil, mas mundo afora, Pagotto, de enrijecimento das leis e não propriamente com pena de morte? A gente está tratando aqui de um caso extremo, né, da empresária condenada por corrupção, foi levada à pena de morte. Mas de algum enrijecimento, você acha que algum endurecimento seria necessário, Pagotto? Brau, assim, de maneira abstrata, eu não consigo afirmar que nós precisamos ter endurecimento sobre algum tipo de crime no Brasil ou no mundo. É muito difícil dar essa opinião, sinceramente. Porque eu acho que nós temos uma legislação bastante rigorosa, em geral. Né? No Brasil você tem lei dos crimes hediondos, que restringe uma série de acessos e de benefícios, entre aspas, e tal. Agora, eu fico um pouco impressionado. É o seguinte, nós estamos falando de uma notícia que, por si só, ela tem uma contradição, ela tem um problema, João, dentro dela. Quer dizer, se é um país comunista, né, você está chamando de regime comunista, uma sociedade que é uma sociedade de mercado. Né? Tanto é de mercado que essa pessoa aqui, ela é uma magnata. Acumulou como magnata atuando no mercado. Ela não atuou no Estado. O comunismo moderno tem economia de mercado. Não, ela não é. Comunismo moderno aí é um conceito que você está criando, João. A China é um modelo bastante híbrido, né? Do ponto de vista econômico, é uma economia bastante... Tem uma força do ponto de vista da economia de mercado. Né? Então, eu acho que tem uma contradição aí. Eu também concordo com o Leandro, né? Uma magnata cometendo crimes, eu discordo que ela deva pagar com a pena de morte, né? Eu acho que a pena de morte é o que tem de mais atrasado na sociedade, é o resquício dos séculos passados que perdura, né? E eu acho que nós vamos ter que enfrentar mais adiante, agora acho que não dá pelo quadro político, mas o que nós chamamos de corrupção, e aqui não tem nenhuma passação de pano, mas assim, se a corrupção é desviar dinheiro público ou se apropriar de dinheiro público, nós vamos então ter que lidar com fraude à licitação, o não pagamento de impostos, porque imposto é dinheiro público. O imposto está na lei e aquele dinheiro devia ser depositado para o Estado. E a sonegação é crime. Eu entendo que isso está dentro dos crimes que precisam ser enfrentados dentro do mesmo capítulo. Não vou segmentar. Lavagem de dinheiro, uma série de... Então, eu acho que no Brasil, por exemplo, o debate sobre fraude à licitação é um debate gravíssimo. Fraude à licitação nas pequenas prefeituras. E esse debate eu vou tratar tudo como corrupção, eu vou exigir pena máxima, desmonta a economia, porque esse é um problema bastante complexo e bastante presente na nossa sociedade. Então nós temos que ter não seletividade nesse debate. Nós temos que ter profundidade no debate para tratar o que é público e as consequências de você ter uma apropriação do que é público, seja por desvio, seja por apropriação direta, seja por sonegação, porque eu entendo que a sonegação é tão danosa, Mônica, quanto uma corrupção de buscar direto nos cofres. Então, eu acho que eu também não consigo analisar esse caso, não sei com nenhuma, além da superficialidade da notícia, Brau, só sei que aconteceu um processo e ela foi punida com a pena capital. Ainda não foi concretizada, não sei se tem recurso, não sei que instância que isso aconteceu, que direito à defesa ela teve, mas acho que tem que ser enfrentado o debate que o Leandro trouxe. Não deveria existir bilionário no mundo. É isso que eu acho.